As perguntas que vocês, né, tiverem, por favor, podem colocando aqui no chat e ao final a Mônica responde vocês, tá bom? Um ótimo webinar para todos. É com você, Mônica. Obrigada, bom dia, pessoal. A gente vai iniciar aqui nosso webinar de hoje. Nós vamos falar sobre monitoramento de turbidez. É um tema bem conhecido já, mas super importante, porque a gente vai falar sobre a importância da medição correta para atendimento da portaria, principalmente, né? A medição de turbidez hoje em água, a gente tem uma correlação muito grande com o atendimento à portaria, mas também tem muita importância, muita correlação com segurança da água, segurança microbiológica e também eficiência operacional, né? Muito mais do que só atender uma normativa, é importante que essa análise, né, o conceito dessa análise seja bem sedimentado, porque é muito relacionado com segurança microbiológica, né, para a população que está consumindo essa água produzida, e também pelo lado do sistema de tratamento também, de gerar uma eficiência operacional para quem está produzindo, para quem está trabalhando, né, com os sistemas de tratamento de água. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre alguns conceitos, né, na medição de turbidez, para poder fazer essa parte introdutória, para a gente entender do que está sendo falado aqui, né, na apresentação. Então, só para a gente revisar, o parâmetro turbidez, ele é a turbidez em si, né, ela é uma característica física, uma propriedade física da amostra. A gente vai falar de turbidez como uma relação, uma interação entre luz e partículas suspensas no meio. Como é só uma interação de luz e partículas, é uma propriedade física. A gente não tem nenhuma reação química, nenhuma transformação química, nenhum reagente ali inserido, né? Então, por mais que nós estejamos acostumados a tratar de turbidez dentro dos laboratórios físico-químicos, a gente está falando de propriedade física. E a gente vai fazer a medição de turbidez sempre medindo, né, sempre em relação à grandeza ali, né, a informação de radiação dispersa ou luz dispersa. Então, quando a gente fala de colorimetria, que é uma análise bem comum ali, né, nos laboratórios, nos monitoramentos, a gente está falando de luz absorvida, transmitida. Turbidez é um outro universo. A gente vai falar de luz dispersa. E toda vez que a gente vai falar de turbidez, a gente precisa seguir algumas normativas, né? O princípio da turbidez eu preciso fazer essa medição em um ângulo de 90 graus, né? Que é considerado ali a nefrometria, de acordo com as normativas específicas. Então, sempre é uma medida física, né? Uma propriedade física, a gente vai medir dispersão de luz e sempre coletando essa informação ali no ângulo de 90 graus. E por que a gente traz, né, o tema de turbidez? Eu trouxe aqui alguns pontos importantes por que a gente fala desse tema. Primeiro, porque turbidez é um parâmetro de percepção de qualidade de água, né? Antes de falar de análise, de monitoramento, é um parâmetro relacionado muito, até dentro das normativas, das propriedades ali organolépticas, né? A gente vai ver cor, odor, sabor e o aspecto. Se eu tenho uma água que está extremamente transparente, traz a percepção de qualidade, de segurança, que é própria para consumo. Já se eu tenho uma outra, né, um outro copo ali de água, uma água que está um pouco turva, um pouco amarelada, um pouco suja, traz uma sensação ali, uma percepção de essa água não está boa para consumo. Pode até ser que essa água aqui da esquerda, que está completamente transparente, ela pode estar contaminada com micro-organismos, ela pode estar com metal pesado, mas a percepção, quando a gente, né, entra em contato com essa água, é que ela está boa. O outro lado é a mesma coisa. Se eu tenho, pode estar livre, não tem micro-organismo, não tem contaminação por metais pesados, não tem toxicidade, ela só está amarela. Ou está com umas partículas ali, né, uns sólidos ali suspensos, vai trazer uma sensação de água que não está própria para consumo. Então, é uma percepção de qualidade já de cara, é uma questão relacionada à qualidade da água. A gente tem um segundo ponto, que é uma questão assim, muito importante, né, que turbidez é um parâmetro regulatório. Hoje nós temos, né, nacionalmente aqui a nossa portaria do Ministério da Saúde, a portaria 888, que vai trazer a turbidez como um ponto muito importante a ser monitorado. Ela está
em várias partes ali da normativa, bastante relacionada com um aspecto microbiológico. Não temos ali uma tabela, igual tem as tabelas ali, né, de parâmetros físico-químicos, onde tem o turbidez e valor VMP fixo. Ela está num outro contexto, inserido num outro contexto, principalmente relacionado ao monitoramento microbiológico. Então, por estar bem, a turbidez ela ganhou um destaque, né, na portaria, com a mudança, principalmente, né, depois que a gente teve ali a mudança da portaria de consolidação número 5 para a portaria 888, teve um destaque muito grande, porque antes a gente fazia a medição preferencialmente no efluente, na saída de cada filtro. Existia um valor ali, principalmente para a água que é distribuída, né, depois do tratamento, e tinha essa indicação de preferência fazer na saída de cada filtro para fazer ali um controle de monitoramento de desinfecção um pouco melhor, mas com a mudança da portaria, né, em 2021, a gente já teve ali uma mudança de conceito, né, de que é obrigatório, deve ser verificado na saída de cada filtro, né, no efluente individual de cada filtro, de cada unidade de filtração. E, claro, dependendo do tipo de tratamento, do tipo de filtração, tem ali um VMP específico, dependendo do histórico ali de eventos microbiológicos, tem também, né, um valor de turbidez que precisa ser reportado, precisa ser monitorado, mas a informação aqui é que agora turbidez é um parâmetro regulatório muito mais importante, com muito mais destaque do que a gente tinha, né, nas versões anteriores ali da portaria. Turbidez também a gente fala de turbidez porque é um parâmetro relacionado à segurança microbiológica, né? Mais do que uma questão de aspecto, né, de percepção de qualidade. Realmente, se a gente fizer o monitoramento de turbidez de maneira adequada, né, fazer esse controle todo dentro do processo de tratamento, tratar a água com uma qualidade muito boa, nós vamos garantir segurança microbiológica. Por que isso? Porque existe aqui, eu trouxe uma tabela para exemplificar, você já deve ter visto ali em algumas outras apresentações, que, como a gente está falando de material suspenso, né, a turbidez vai medir partículas em suspensão e dispersão de luz. Existem partículas de diversos tamanhos ali na amostra, a gente não consegue identificar pela turbidez que tipo de partícula é, mas a gente sabe que tem partículas de diversos tamanhos, desde organismos microbiológicos, moléculas, colóides, areia, silt, argila, algas, tem de tudo. Cada partícula tem um tamanho específico, né? Ali seu tamanho característico. E para a gente poder monitorar essas partículas, ou a gente faz um ensaio específico para cada uma delas, e pensa no trabalho analítico que isso seria, né? Fazer uma análise, um ensaio para determinar cada uma dessas partículas, ou a gente pode fazer um monitoramento, por exemplo, de contador, né? Utilizar um contador de partículas para fazer essa verificação. No entanto, um equipamento contador de partículas é um equipamento bem elaborado, com um custo muito alto, requer uma estrutura de instalação, uma sala limpa, toda uma estrutura ali para não haver contaminação desse contador, senão ele está contando partículas que não são da amostra, são do ambiente, além de uma questão ali, né, de custo. E a gente tem turbidez. Turbidez eu consigo monitorar uma gama muito grande de partículas, as que são principalmente importantes ali, né, para o nosso universo de saneamento, para o nosso universo ali de tratamento de água, que são alguma areia, silt, argila, bactérias, que são mais importantes, principalmente criptogiardia, material orgânico que está ali suspenso. Então, com análise de turbidez, que é um ensaio simples, né, de recurso, que requer uma estrutura relativamente simples, comparado com outras técnicas, eu consigo ter uma informação muito importante, uma informação muito válida relacionada à segurança microbiológica. Porque está muito correlacionado. Tenho presença de turbidez, há uma grande probabilidade de eu ter presença ali de contaminação microbiológica. As partículas que estão ali suspensas, elas têm formatos, né, as partículas de matéria orgânica, de material ali que está presente na nossa água, elas têm formatos diversos, né, construção nada muito uniforme. Se eu tenho uma partícula meio
curvadinha, essas micro-organismos, né, bactérias, algas, podem formar ali, se acomodar no interior ali dessas partículas e formando pequenas colônias ali, né, se estabelecer ali dentro, e quando essa partícula, essa amostra passar por um processo de desinfecção, posso não ter a superfície de contato ali ideal e por exemplo, essa bactéria sobreviver, né, ela conseguir passar ilesa pelo processo ali de desinfecção, trazendo toda a questão de risco microbiológico. Se a gente tem um processo de tratamento eficiente, que consegue remover essa partícula, seja por meio dos processos anteriores ali do tratamento, de decantação e depois filtração, é uma garantia de que nossa água vai estar segura microbiologicamente. A gente vai conseguir avaliar, né, esse risco microbiológico, principalmente por questões de alguns organismos que são muito críticos, assim, são muito importantes dentro do nosso processo de tratamento, que causam um estrago imenso se eles passarem pelo sistema e chegarem até a população, principalmente protozoários, criptosporídeo e giardia. Quando a gente tem um processo de remoção, de filtração muito eficiente, a gente consegue remover esses micro-organismos, que são patógenos, né, muito já estudados, já conhecemos os efeitos desses micro-organismos ali na nossa água, quando eles entram, né, em contato ali com a população, e é muito conhecido a dificuldade de fazer esses ensaios, né? Existe na portaria toda uma questão de análise de cripto e giardia, e são ensaios onde montar uma estrutura nos laboratórios para fazer esses ensaios é bem trabalhoso também, uma análise, um ensaio que não é fácil, não é prático de ser executado. Se for feito uma contratação de um laboratório externo, também tem toda uma questão de custo, não é uma análise barata, e a questão também de tempo, né? Vou fazer um ensaio em um laboratório terceiro, principalmente um ensaio microbiológico, que leva ali vários dias para ser reportado um resultado. Até esse dado voltar, eu já posso ter, minha água está passando, né, no sistema de tratamento, posso ter colocado a população em risco. Então, quando a gente tem um controle muito bom de turbidez, a gente vai estar também evitando que esse risco microbiológico ali possa estar acontecendo. A gente vai conseguir correlacionar, né, e garantir que esses micro-organismos que são, né, bem perigosos, eles não vão estar passando pelo sistema, vão estar em contato com a população. E toda vez que a gente vai fazer uma análise de turbidez para remoção, né, utilizar o parâmetro turbidez para remoção de patógenos, a gente consegue correlacionar isso por meio da eficiência ali da filtração, né? Se eu tenho aqui um esquema de uma água bruta, né, uma água que veio ali inicialmente entrando no nosso sistema de tratamento. Eu tenho sólido suspenso, tenho partículas, tenho cripto, tenho giardia. Passo para um sistema de tratamento de coagulação, decantação, filtração eficiente. No final desse processo, dessa água tratada, a gente pode monitorar com turbidez, por exemplo, menor que 0,3 NTU. Eu consigo garantir que eu removi esses micro-organismos que têm determinados tamanhos, que vão ser, né, se eu tenho todo um processo controlado, eficiente, eu consigo remover esses micro-organismos por meio desses processos iniciais do tratamento. Então, eu não preciso necessariamente fazer um ensaio microbiológico para verificar se tem ou não presença desses micro-organismos. Pela turbidez, vários estudos que já existem, né, de várias universidades ali, correlacionando turbidez com a presença de esporos, correlacionando a medição de turbidez com a presença, né, de cripto e giardia. Por meio de turbidez, a gente consegue fazer se eu garanto esse valor baixo de turbidez, consequentemente, eu garanto essa segurança, né, da parte microbiológica. E em termos de portaria também, né, a gente teve essas alterações significativas que vai monitorar turbidez justamente com esse papel de segurança da água, né? Vocês já devem ter ouvido bastante falar, né, dos planos de segurança da água, de segurança microbiológica, e uma das maneiras da gente garantir essa segurança é por meio dessa avaliação de turbidez. Então, por ser um ensaio mais prático, mais fácil, a gente tem todo esse contexto, teve toda essa alteração na portaria para poder
contribui também com essa questão de risco microbiológico. Então, dependendo do tipo de contaminação, né, do nível de quantas vezes aparecem os eventos ali de oocistos, a gente vai ter níveis diferentes de monitoramento de turbidez. Na grande maioria dos casos, ali depois da saída da filtração, a gente tem ali o VMP de 0,5. Em algumas situações ali, a gente pode ter 0,3 unidades de turbidez, né, para quando acontece alguns eventos ali de contaminação. Para situações, por exemplo, de membranas de ultrafiltração, a gente já tem um VMP de 0,1 de unidades de turbidez. Então, conforme ali o tipo de tratamento e os eventos microbiológicos, a gente tem valores diferentes ali para a turbidez, sempre com essa finalidade de avaliar segurança microbiológica. A gente fala de turbidez também como um indicador de desempenho de filtração, né? Como é que eu garanto que o meu processo de filtração está sendo eficiente? Por meio da avaliação de turbidez. Se eu tenho um processo de filtração e a minha água está saindo com uma turbidez muito próxima da água que entrou, é um sinal de que esse filtro não está funcionando direito. Ele pode estar com um caminho preferencial, já pode estar comatado e a amostra está passando do jeito que entrou. Então, avaliar a turbidez também é um indicador de desempenho de filtração. E a gente já tem essa preocupação com o desempenho, com esse olhar microbiológico, principalmente. Veja aqui, por exemplo, aqui tem um print de um arquivo da EPA de 1991. Então, a gente já tem isso há mais de 30 anos, falando, né, com essa preocupação de avaliar a filtração, o desempenho da filtração com esse olhar microbiológico, não só de eficiência do processo de tratamento. Aqui a gente tem um arquivo um pouco mais novo, né, entre aspas, de 2020, também da EPA, falando, né, aqui um guia de regras de tratamento com algumas providências relacionadas à turbidez e à filtração. Então, é sim um parâmetro muito importante que a gente usa, né, para avaliar o nosso processo, a nossa etapa de tratamento, se ela está sendo executada com eficiência. E a gente vai usar a medição de turbidez como eficiência operacional, né? Como que eu sei se meus filtros estão operando de maneira satisfatória? Como que eu gerencio ali o processo de filtração, de limpeza dos filtros, de gestão ali, né, da parte operacional? Hoje em dia, do que a gente conhece, se a gente tem uma turbidez muito elevada, a gente vai remover essa turbidez relacionada ali a sólidos, orgânicos, matéria orgânica, enfim, né, os flocos formados, tudo ali na etapa, o que não decantou na etapa de filtração. E a gente vai gerenciar essa filtração, essa limpeza desses filtros, geralmente por existem 3 maneiras ali conhecidas, né? Que é por tempo, né? Então eu filtro por determinado tempo, deu o tempo, eu interrompo a operação daquele filtro e inicio o processo de limpeza. Eu posso ter por nível, né? Quando o meu nível quando os filtros já estão se comatando, né? As colmeias já estão ficando fechadas de sujidade, o nível de água pode ficar um pouco mais alto ali, né? Nessa unidade ali de operação. E aí a gente pode observar pelo nível, já é a hora de iniciar um processo ali de limpeza. E a maneira mais eficiente, aqui do meu ponto de vista, é por monitoramento de turbidez. A gente vai fazendo o acompanhamento de turbidez quando ela atinge um nível que a gente já entende que é um nível já limite, a gente inicia o processo de limpeza desse filtro. Então, essas são as maneiras hoje que a gente tem. E essa limpeza de filtro, ela acontece, né, na maioria das vezes por retrolavagem, né? Mas por que eu estou falando de eficiência operacional? Por que eu estou falando ali de prós e contras da retrolavagem? Quando a gente vai fazer essa limpeza desse filtro, a gente precisa parar aquela operação, né? Então, são várias unidades de filtração. Aquela unidade ali, ela para, né? Então, para poder fazer esse processo de limpeza. Quando essa unidade para, e toda essa água que está sendo usada ali na limpeza, ela é perdida ou ela tem que voltar para o tratamento. É um custo ali ou da perda dessa água ou de voltar e tratar de novo, né? Porque aquela água já passou pelo processo, ela vai voltar e tem um custo extra. Tem toda uma questão de perda de energia, né? Eu tenho que esvaziar todo o sistema, fazer toda a limpeza.
Então, tem ali um custo energético muito grande, além da redução da produção. É um filtro a menos operando, né? Minha população está sendo atendida somente pelos outros. Pode ser que eu tenha esse filtro, dependendo do tamanho da estação, esse filtro ele é muito importante. Então, às vezes eu tenho dois, pensando, se eu tenho dois filtros, é 50% na redução da produção, pode impactar a população. Então, o processo de retrolavagem é um processo bem crítico, né? Se eu faço por tempo, eu posso estar iniciando esse processo antes da hora ou muito depois da hora e tá prejudicando ali, gerando água, passando água para os processos seguintes, já com uma turbidez não muito adequada. Ou antes da hora, né? Parando a operação, tendo custos com limpeza, tudo antes da hora. Então, se eu tenho, né, o meu monitoramento da retrolavagem sendo feita por turbidez, eu consigo manter a qualidade da água adequada, eu prolongo a vida útil do filtro, porque eu estou acompanhando a turbidez, como é que está acontecendo, e eu faço já toda essa interrupção, né, do processo somente quando é realmente necessário, e com isso eu tenho redução de custo e aumento da eficiência, porque eu só vou trabalhar com aquilo, eu paro na hora certa, eu limpo na hora certa, eu tenho com a redução do custo ali, eu consigo acompanhar o processo. A gente só consegue acompanhar, monitorar aquilo que a gente está medindo de fato, né, com dados, com fatos, mantendo um histórico. Então, aí eu tenho um controle melhor, e se eu tenho mais controle, eu garanto ali eficiência operacional. E como que a gente faz a medição da turbidez para garantir essa eficiência operacional? Não é medir de qualquer jeito, né? A gente precisa ter técnica correta, tecnologia adequada, né, para aquela aplicação ali específica, boas práticas ali na operação dessa instrumentação e qualidade do equipamento. Então, se eu tenho a técnica, tecnologia, boas práticas, equipamentos de qualidade, eu tenho um conjunto completo ali para garantir eficiência operacional, para garantir a medição correta de turbidez, que vai contribuir com a minha eficiência operacional. Então, com a solução RAC, a gente tem a solução completa. A gente consegue envolver o equipamento e o método adequado para a tomada de decisão, né? E a gente vai cobrir todos esses aspectos. A gente vai conseguir garantir qualidade da água, atendimento regulatório, segurança microbiológica, o desempenho da filtração, eficiência operacional. Então, eu preciso que as minhas unidades de filtração ali, né, com todo o sistema, toda etapa ali de tratamento, né, de filtração, ela precisa garantir individualmente aqueles níveis de turbidez. Existem vários processos ali operacionais que podem ser feitos, e um desses componentes, né, por exemplo, ter um processo de desinfecção também adequado, não recircular resíduos na ETA, capacitação dos operadores, né, os procedimentos operacionais adequados, não operar com sobrecarga, e também, como parte dessa solução, ter equipamentos e metodologias analíticas confiáveis para poder tomar a decisão correta, né, e evitar ali, minimizar a questão de riscos. Então, a gente entra, se tiver tudo certo por aqui, a gente entra no tema de como que a gente vai medir, então, adequadamente a turbidez. A gente viu agora, nesse início, a importância do monitoramento, né, da turbidez. Agora, como que a gente faz para medir de maneira adequada e contribuir para toda essa questão de eficiência operacional? Bom, primeiro, a gente define a técnica correta segundo a normativa adequada. Então, não é simplesmente vou comprar um turbidímetro, né? Preciso medir turbidez? Preciso de um turbidímetro. Qual equipamento? Qualquer um, eu acho que é tudo igual? Não, a gente tem técnicas adequadas para selecionar a melhor instrumentação. Por exemplo, a gente tem uma ASTM, né? Por exemplo, a SD6698. Ela vai dizer, ela tem ali um fluxograma que vai dizer como que eu seleciono um equipamento mais adequado ali para minha aplicação, para minha situação. Então, pode estar pequenininho aqui, porque é só um print, mas ela vai dizer assim, a sua água, ela é para finalidade, para reporte regulatório, menor que 40 NTU? Sim, se a gente estiver pensando numa ETA, sim. Então, sim. A sua amostra tem incidência de cor? Pode ser que sim, eu tenho uma água bruta que vem com uma coloração, não sei se o meu sistema de tratamento remove 100% dessa cor, tem uma questão de atendimento ali da portaria de menor que 15, né, unidades de cor, mas pode ter 5, pode ter 3, enfim, tem incidência de cor.
técnica mais adequada, de acordo aqui com a STM, é a técnica que vai falar que eu preciso de um instrumento com uma lâmpada de LED, que vai operar 860 nanômetros, por exemplo, a ISO 7027, que ela vai minimizar interferências de cor na leitura de turbidez. Não tenho situação de cor, a minha água não vem com cor, é uma água de poço, não tenho esse problema, eu libero cor com valores baixíssimos, então não. Posso trabalhar com a normativa que vai, por exemplo, ter uma lâmpada de tungstênio, vai trabalhar de 400 a 600 nanômetros, que é o que a gente tem na EPA 180.1 ou Standard Methods 2130B. Então, a gente tem essas duas normativas que vão dizer como que é a construção de um equipamento de acordo com a aplicação. Então, a gente seleciona a técnica, né, mais adequada de acordo com a normativa. Então, por isso que hoje a gente tem no nosso portfólio e tem no mercado turbidímetros que são EPA, atendem a EPA 180.1, EPA e Standard Methods têm a mesma construção de recomendação ali, requisitos para a construção de um turbidímetro, vai falar do ângulo do detector, do tipo de lâmpada, do comprimento de onda, então eles têm, né, os requisitos muito semelhantes. A única diferença é que a EPA ela tem um caráter regulatório nos Estados Unidos, Standard Methods é um conjunto de métodos de referência sem esse conceito ali de regulatório, né, de fazer a fiscalização. E a gente tem a ISO 7027, muito comum na Europa, que tem já já prevê, já pensou na questão de interferência de cor nas amostras. A EPA não menciona nada sobre minimizar a interferência de cor. São duas normativas. Qual está certa, qual está errada? Ambas estão corretas. São duas normativas, são duas referências. A gente vai indicando conforme a melhor aplicação ali para o tipo de amostra. Aqui um pouco mais de detalhe, né? Ambas vão tratar de nefilometria, que é o detector posicionado a 90 graus da luz incidente. Uma fala de lâmpada de tungstênio, outra fala de um LED. O LED, por operar a 850, 860 nanômetros, já não vai sofrer interferência de cor, né, das amostras coloridas. O método da EPA ou do Standard Methods tem uma maior sensibilidade a partículas de tamanhos pequenos. A ISO tem um pouco menos de sensibilidade a partículas menores, não a turbidez menor, são partículas de tamanhos menores. Isso não significa que a partícula de tamanho menor ela não esteja presente em grande quantidade e vai dar uma turbidez maior. E aí, por serem técnicas diferentes, elas têm ali unidades de medidas diferentes. Note que a portaria ela vai falar para a gente de unidades de turbidez, né? Menor que 0,5 UT. Qual unidade de turbidez? Não é uma obrigação que eu siga Standard Methods ou que eu siga EPA. É a unidade de turbidez conforme a técnica que a gente escolher, desde que a técnica seja de acordo, a metodologia de referência, seja uma metodologia de referência, como uma STM, uma ISO, EPA, OMS, ou um método normalizado aqui, método validado da 17025. Quando a gente fala de normativas, né, aqui só um adendo que a RAC ela tem uma história muito longa relacionada com medição de turbidez. Né? A medição de turbidez iniciou por volta de 1960 com a construção dos primeiros equipamentos dedicados para isso, nesse formato de turbidímetro, e desde 1960 a RAC já tem o lançamento ali, né, os seus primeiros equipamentos datam dessa época. Por isso que, quando a gente consulta as normativas, principais normativas ali de referência, aqui no caso, o próprio Standard Methods, a STM, a gente vê RAC nas referências, porque a RAC contribuiu ativamente no desenvolvimento dos métodos e da tecnologia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de consultar ali essas referências dos métodos. A RAC contribui com equipamento e documentação, estudos relacionados à turbidez, para que hoje nós tivéssemos as normativas que a gente usa, né, para a turbidez. Bom, primeiro eu selecionei, né, a normativa, agora eu vou selecionar a técnica. Né? Então, a gente tem diversos tipos de turbidímetros. Os que trabalham com nefilometria, uma lâmpada, né, ali, uma lâmpada de tungstênio, a gente tem turbidímetro a laser, a gente tem medição de turbidez por sólidos suspensos, né, correlacionando com sólidos suspensos, da técnica de TSS,
A gente tem medidor de turbidez que vai medir surface scatter, né, de medição de luz dispersa na superfície. São várias técnicas diferentes, todas correlacionadas com a medição de turbidez. A gente pode escolher qualquer uma? Não, por mais que, né, é de livre, a escolha é livre, mas preferencialmente a gente escolhe a técnica segundo a aplicação. Eu trouxe aqui um print, né, muito conteúdo nessas normativas, não dá para ter uma resolução ali muito boa, mas, por exemplo, para uma aplicação de, por exemplo, uma técnica a laser, ela é indicada para turbidez em níveis muito baixos, para minimizar interferências, para melhorar a confiabilidade do resultado. Eu tenho uma técnica de surface scatter, por exemplo, não é indicada para medição de reporte regulatório, porque tem ali algumas interferências relacionadas, eu posso não ter uma medição tão adequada, tão precisa. Então, por exemplo, isso aqui é um guia, uma ASTM, que vai nos dar uma orientação de existem diferentes tecnologias, diferentes técnicas, e qual vai me proporcionar o melhor resultado, né, o resultado mais apropriado para a minha aplicação. O que eu vou medir? Em água limpa? Em água bruta? É a água da saída da filtração? É a água que está sendo distribuída para a população? Então, ali eu tenho aplicações diferentes e eu tenho técnicas mais adequadas para cada uma. Se eu seleciono a técnica que não é a mais indicada, não é que eu vou ter uma medição errada, mas eu posso ter mais dificuldade ali no processo, né? Eu posso ter interferência, posso ter uma medição com muitos desvios, com muitos erros, vou precisar repetir. O meu equipamento online não segue a mesma técnica do meu equipamento de laboratório, aí eu tenho divergência nas medições, acaba gerando um conflito interno ali dentro da empresa. Então, quando a gente pensa nisso antes de selecionar, né, o equipamento, a gente já minimiza essas dificuldades. E depois a gente seleciona o equipamento mais adequado para aquela aplicação, né? Eu trouxe aqui 3 fotos da internet, né, do Google, pensando num VMP de 0,5 que a gente tem, né, de 0,5 NTUs ali na saída dos filtros. Eu peguei essas 3 fotos e olho os resultados que eles estão nos mostrando, todos eles atenderiam o meu VMP de 0,5, certo? Todos eles indicam a faixa de medição que atenderia esse range, me indicam que eu tenho essa capacidade de medição, então poderia selecionar qualquer um, certo? Só que se a gente não olhar com detalhe como funciona aquela técnica, como funciona, que dificuldades estão relacionadas, né, com aquela tecnologia, com aquela técnica de medição, a gente pode ter problemas ali na nossa rotina, né? Então, eu trouxe aqui um caso real de um cliente que estava operando, né, monitorando a saída dos seus filtros, então o VMP de 0,5, com o equipamento que ele tinha na bancada, ele estava lendo uma resposta de 0,44 NTU. Está dentro do processo, está dentro do que a portaria pede. Então, ele não está com nenhum problema ali, né? Ele está gerando uma água que está atendendo a portaria. No entanto, quando a gente faz a medição, utilizando, por exemplo, um TU52 da RAC, que é um equipamento dedicado para aplicação específica de medição de turbidez em faixa baixa e ultra baixa, a mesma amostra está nos dando ali, né, uma leitura de 0,0959, né, menor que 0,1. O que isso significa? Também estou atendendo o VMP da portaria. Só que aqui do lado da esquerda, se eu tenho um VMP de 0,5, já me aciona um alerta. Eu preciso começar a me preparar para a limpeza do filtro, né, porque em breve esse filtro vai me dar dados que estão acima do VMP. Então, eu tinha que começar já a me preparar, né, parar aquela operação, iniciar todo o processo de limpeza, toda aquela questão de custos operacionais. Do outro lado, eu estou muito longe do meu VMP. Eu estou longe de atingir o meu limite. Então, eu não preciso começar o meu processo de filtração agora, de limpeza do filtro agora. Então, eu consigo monitorar melhor o que está acontecendo com a minha amostra e estender essa campanha ali do filtro. Então, ao invés de ter um evento de limpeza por turno, eu posso ter um evento de limpeza por dia, por exemplo, né? Dando um exemplo aqui. Então, eu consigo estender esse evento, né? Diminuir a quantidade de eventos de
de limpeza de filtro. Consequentemente, eu tenho melhor eficiência operacional, redução de custos. O que eu tenho de diferente aqui entre esses dois equipamentos? São 2 turbidímetros, né, que vão trabalhar ali na faixa de 0 a 1000, por exemplo. Só que um eu tenho tecnologia ali tradicional, né, medição ali com uma lâmpada de tungstênio e detector a 90 graus. No outro, eu tenho já a tecnologia laser com detecção 360 graus. Então, eu tenho a técnica mais apropriada para fazer essa medição para essa aplicação. Aqui, usando um exemplo, né, equipamento da própria RAC, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um VMP de 0,3, dependendo ali da situação, né, da questão microbiológica. No equipamento 2100Q, né, eu tenho uma informação ali de 0,31, eu já estaria fora desse VMP. Preciso começar todo o meu processo de limpeza e ajuste operacional para baixar ali a minha amostra, baixar a turbidez e adequar o meu VMP. Já no equipamento adequado, que ele vai enxergar melhor o que está acontecendo ali, eu tenho uma informação de 0,2279. Não está tão abaixo, sim, né? Mas ele já está numa situação melhor. Eu não estou fora, eu não estou reportando nenhum evento, nenhum dado fora da portaria. Porque toda vez que a gente gera um dado que está fora do que especifica a portaria, a gente tem uma questão de fazer os relatórios, prestar conta, né? E fazer o monitoramento ali microbiológico durante X tempo para garantir que realmente que eu não tenha nenhum risco microbiológico. Então, note que comparando com o próprio equipamento, né, dentro do portfólio da RAC, a gente tem diferenças de resultado, porque eu tenho construção ótica diferente. No 2100Q, eu tenho equipamento pequeno, portátil, feito para análise em campo, com detector, um único detector ali a 90 graus. É claro que eu tenho o de 180, mas é uma instrumentação mais simples, se eu tenho comparado com uma tecnologia muito mais avançada, que foi feita para essa finalidade. Então, a gente tem, assim como a gente tem, né? O carro de antigamente tem menos tecnologia do que de agora, os celulares de antigamente tem menos tecnologia do que agora, no turbidímetro também. A gente tem turbidímetro hoje, uma tecnologia muito mais avançada, que vai me permitir enxergar melhor o que está acontecendo com a minha amostra e me dar um dado que vai me ajudar na tomada de decisão de uma forma muito mais eficiente. Aqui também pensando, se eu tivesse um VMP de 0,1, né, numa situação eu estou fora, né, do meu VMP, na outra eu ainda estou dentro. Então, é sempre essa a lógica que a gente usa, né? Às vezes, se eu não seleciono o equipamento mais adequado, é a diferença de estar atendendo ou não a portaria, de ter que lavar ou não um filtro antes da hora, de ter toda uma dificuldade ali operacional para resolver, que poderia ter sido evitada se eu tivesse ali a tecnologia mais adequada, o instrumento mais adequado para aquela medição. E aí a gente consegue comparar a instrumentação, por exemplo, se eu tenho um VMP de 0,1, eu tenho equipamento de laboratório e processo trabalhando com a mesma técnica, né, com o mesmo princípio de operação, então eu diminuo aquela dificuldade de o instrumento de processo está lendo uma coisa, o instrumento de laboratório está lendo outra. E agora? Quem está certo? Qual que eu uso como referência? Geralmente, os de laboratório, eles acabam sendo os decisores por conta de eu tenho mais controle, eu consigo fazer as calibrações, as limpezas, a gestão dele de uma maneira mais fácil do que o instrumento de processo. Porém, se o instrumento de processo está dando uma informação, fala, não, mas ele é leitura contínua, está sempre dando isso. Então, eu acredito que ele está certo. Então, aí fica sempre um impasse. Esse impasse acontece com todo parâmetro, não é com turbidez. Acontece com cloro, acontece com flúor, acontece com vários parâmetros. E a gente minimiza esse embate quando a gente tem a mesma tecnologia ali, a mesma técnica trabalhando nos dois instrumentos. Aqui eu tenho os dois trabalhando com a técnica de medição a laser. Estão os dois lendo na mesma ordem de grandeza ali, né? A gente tem a redundância da informação, né? A gente tem a confiança de que a gente está medindo certo nos dois pontos ali, nos dois ambientes. E aí, se a gente tem, né, equipamento adequado, a gente consegue garantir eficiência operacional, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo desse turbidímetro da RAC, que ele responde aos eventos de maneira mais rápida, né? Então, se eu tenho um evento de turbidez ali, uma mudança muito brusca de turbidez no meu processo, ele responde muito mais rapidamente e me dá uma informação, tipo, opa, mudou minha água aqui, vamos ver o que a gente precisa fazer. Com equipamentos com uma tecnologia
que não são tão apropriadas para essa medição, né? Ou são as tecnologias tradicionais, porque não é que elas são erradas, elas eram o que a gente tinha até o momento. A gente mesmo, né, no portfólio da RAC, tem turbidímetros tradicionais, né, o 2,100Q, os TLs, né, a série de bancada, que era o que era o que tinha até o momento, né? Então, não é que eles estavam errados. Tinha suas limitações por conta da tecnologia do momento, enfim. Hoje a gente tem, né, uma forma de medir um pouco melhor para nos dar essa informação antecipada e aí vai nos contribuir com toda essa questão de gerenciamento dos dados, de gerenciamento da planta de uma maneira um pouco mais eficiente. Como funciona, né, esses equipamentos? A gente já falou disso em outros fóruns, mas só para vocês aqui, se tem alguém novo, né, para a gente revisar a informação, os turbidímetros da RAC, né, dessa série TU, tanto de laboratório, como TU 52, quanto de processo, TU 53 ou 54, eles são gêmeos. É a mesma ótica nos dois instrumentos, apenas que a parte de lab tem o visor ali, o instrumento de processo ele costuma ter controlador, e o dado vai ser gerenciado no supervisório, né, em outro painel. Mas eles são gêmeos, é o mesmo bloco óptico que vai operar de maneira idêntica. O que a gente tem aqui? Uma fonte de luz que é um laser. Essa fonte de luz, né, vai gerar um feixe. O feixe de luz de laser ele é extremamente estável. Então, como a própria fonte de luz é mais estável que o tungstênio e o LED, ele desvia menos ao passar, né? A luz ela caminha em ondas. Isso característica, né, quando a gente fala de espectro eletromagnético, a luz caminha em ondas e por isso que a gente tem os comprimentos de onda, né? O tamanho do caminho que a onda faz. O laser ele tem uma estabilização ali no seu caminho, né? Por mais que ele caminhe em ondas, ele sofre menos interferência nesse percurso. Então, a gente já está medindo a turbidez em faixa bem baixinha. Qualquer coisa pode ser um interferente ali na minha amostra. Então, eu tenho uma melhoria ali na medição, porque o meu laser é uma fonte de luz mais estável, mais estabilizada. A entrada dessa fonte de luz na cubeta, ela é por baixo, pela parte de baixo. Então, eu tenho uma cubeta de vidro bem melhor, né, com uma qualidade superior, para não causar nenhuma dispersão de luz. Esse feixe de luz entra por baixo, encontra as partículas ali na minha amostra, ele pode passar pelo caminho inteiro da cubeta. Então, em qualquer lugar da cubeta que vai encontrar uma partícula, desvia 90 graus. A gente cumpre o papel da nefilometria. Eu tenho ao redor da cubeta, dá para ver ali no esquema, um conjunto de espelhos que vai replicando esse sinal. Então, eu consigo capturar esse desvio de 90 graus em todas as direções. Um turbidímetro tradicional, como eu tenho só um detectorzinho colocado ali a 90 graus, ele só captura uma informação que chega. O resto do que está acontecendo na cubeta, partículas que estão em outras posições, esse detector acaba não pegando essa informação. Por isso que a informação num TU 52 ou 54, né, da série TU5, ela chega mais precisa, mais completa ali para o detector capturar esse sinal e transformar em unidades de turbidez. Então, a gente vai ter... por que a gente seleciona, indica esse equipamento? A gente vai ter maior capacidade de medição desses valores mais baixos, por conta dessa construção ótica de 360 graus, por conta da cubeta melhorada, por conta do feixe de luz ali mais estável, né? Então, são vários fatores que contribuem para essa medição ser mais precisa, além da capacidade do instrumento. Ele vai ler 4 casas depois da vírgula. Então, eu consigo enxergar melhor tudo que está acontecendo ali nesses valores mais baixos. A compatibilidade de tecnologia de Lab e Process, né, vai nos ajudar a ter mais segurança ali no nosso dado gerado, na operação, e aprovação, né, da EPA para essa tecnologia. Mônica, mas é diferente, o 360 não está lá no standard, né? Eu nunca ouvi dizer. Da onde veio isso? A RAC desenvolveu essa forma de medição, né? Uma tecnologia patenteada pela RAC, é exclusivo, porém, a RAC enviou para a EPA, que é o órgão ambiental americano, ali tem a finalidade de banco de dados, de normativa de referência, mas também regulatório. Eles avaliaram a tecnologia, os equipamentos em prova de conceito. Não sei se vocês já viram como é feita uma prova de conceito, uma batelada de muitos testes com requisitos mínimos a serem atingidos. Então, para todos os requisitos, o TU e o método RAC de medição a laser,
teve performance superior ao esperado. Então, era esperado um valor mínimo ali de precisão, o teste com a instrumentação da RAC foi 6 vezes superior a isso, né? Teve uma resposta, uma performance 6 vezes melhor do que aquilo que era esperado. A mesma coisa para reprodutibilidade, para precisão, para exatidão, enfim, vários testes que foram feitos para comprovar que não, esse método ele é aprovado pelo EPA por conta de tudo, de todos os testes que foram feitos, apesar de não ser exatamente igual ao que a gente já tem até então, a gente fez a avaliação e foi aprovado. Essa aprovação pelo EPA acontece com várias outras metodologias, né? Então tem vários outros métodos analíticos que passam por esse estudo também, o de turbidez da RAC passou. E depois isso caminha, né? Com a aprovação do EPA, existe e a sedimentação no mercado, isso vai movimentando, em breve a gente espera que tenha, por exemplo, mudanças no Standard Methods e outras normativas, colocando, né, o método de medição a laser como um método de referência. Quando a gente tem, por exemplo, equipamentos em processo, a gente vai falar de saída né, atendimento à portaria, vai falar de medição na saída de cada filtro. Poxa, mas meu sistema de operação, eu tenho 8 filtros, eu tenho 18 filtros, eu tenho 15, 10 filtros, 12 filtros. Eu tenho que ter um equipamento em cada um deles? Não digo um equipamento em cada um, mas você vai ter que medir nos 12 filtros, em todos eles, porque para atendimento da portaria a gente vai ter que fazer isso. Tem cliente que prefere ter um equipamento dedicado para cada filtro, para cada saída de filtro, ou existem algumas soluções onde a gente pode colocar, por exemplo, um sequenciador de amostras. Então, a gente tem um único turbidímetro e um sistema de sequenciamento, onde eu vou capturando amostras de cada um desses filtros para medição na sequência. Então, eu posso ter aqui um sistema, um exemplo de um sequenciador, eu posso ter de 4, 8, 16 canais. A medição ela vai acontecendo, vai tomando a amostra de um filtro, passa pelo equipamento, toma a amostra de outro, porque a portaria não fala que eu tenho que ter a medição de todos os filtros simultaneamente. Eu tenho que ter medição de todos os filtros. Então, pelo sequenciamento, eu consigo ir capturando, tomando essa amostra e passando pelo equipamento. Eu posso ter ali, né, um único, por exemplo, aqui um painel que vai fazendo com bombas, né, com um sistema de controle que vai trazendo essa programação ali, essa amostra por meio de uma programação por tempo, um equipamento por grupos de filtros. Então, eu consigo também garantir a minha eficiência operacional com a medição ali, né, com um equipamento extremamente preciso para isso. Se eu não tenho recurso para colocar um na saída de cada filtro, eu consigo ter uma solução que me atenda de maneira adequada. Posso colocar, por exemplo, sistemas de limpeza, onde de tempos em tempos desce uma escovinha para fazer a limpeza ali do compartimento de amostra. Dessa maneira, eu garanto que a análise está sendo feita com a melhor técnica ali possível, com a melhor qualidade possível. E, por último, né, quando a gente fala de como que eu faço uma medição adequada de turbidez, então a gente falou de técnica, de tecnologia, de equipamento, a gente precisa ter boas práticas também. A análise de turbidez é uma das que eu digo que quanto mais simples, mais a gente erra. Mais tem erro e mais a gente ignora esses erros, subestima, porque pensa assim, é super fácil. Não tem reagente, não tem nada, eu coloco a minha amostra na cubeta, fecho, tampo, coloco no equipamento, aperto para ler. Acabou a minha contribuição. Mas não é só isso. Existem vários erros potenciais que podem acontecer e que se a gente não minimizar, não adotar boas práticas para que não aconteçam esses erros, eu vou comprometer minha análise, comprometo toda a minha operação, porque a eficiência do meu tratamento depende do meu dado de turbidez, e aí eu posso estar colocando tudo em risco. Então, aqui uma listinha de erros potenciais, principalmente relacionada à coleta, luz espúria, que é a luz que vai entrando do equipamento que não é da fonte de luz. Quando a gente tenta ler com a tampa aberta, não fecha direito a tampinha do equipamento porque quer ganhar um tempo, essa luz que está entrando prejudica na leitura. Bolha, eu coleto a minha amostra lá direto de um ponto, de uma torneira, veio com muita movimentação, está cheio de microbolha, essas bolhas vão dispersar luz e o equipamento vai entender como turbidez, na verdade é bolha. Se a gente não usa o método adequado, a gente vai ter erro também na medição. Se eu não estou usando o instrumento mais adequado, a minha medição pode estar comprometida.
As cubetas, elas têm que estar o mais transparente possível, mais invisível possível, porque ela só é um compartimento para acomodar a minha amostra. Qualquer contribuição da cubeta, sujeira, risco, marca de dedo, imperfeição do vidro, tudo isso vai dispersar a luz antes mesmo que a luz chegue na minha amostra, na partícula. Bateu na cubeta, já desvia antes da hora, e aí isso pode ser interpretado como turbidez, quando na verdade é só uma falha ali da cubeta. Então, a gente tem ali toda uma questão relacionada a cuidado, conservação, limpeza, a aplicação do óleo de silicone quando eu estou trabalhando com os turbidímetros convencionais para minimizar ali os efeitos. Então, eu preciso cuidar muito bem das cubetas para ter um ensaio de turbidez de qualidade. A questão da calibração dos equipamentos, né? A gente tem orientação do fabricante quanto calibração. A gente tem muita dificuldade para interpretar a necessidade de calibração dos turbidímetros, porque a gente pensa como, a instrumentação de laboratório eu calibro uma vez por ano, assim como uma balança, uma estufa, uma mufla, né? Qualquer outro, um espectrofotômetro. Só que o turbidímetro, a gente precisa calibrar a análise, a gente precisa dar referências sempre novas, válidas, para o equipamento poder comparar a minha amostra com uma referência fresca, vamos dizer assim, uma referência bem atual, principalmente para os equipamentos que trabalham com lâmpada de tungstênio, porque essa lâmpada se aquece, né, a temperatura é muito alta, esse filamento metálico ele é consumido, vai gerando, né, essa energia luminosa, com o passar do tempo, eu vou gastando esse filamento, a lâmpada vai gerando luz com a intensidade luminosa mais baixa. Então, se eu estou comparando hoje minha amostra com uma calibração que foi feita muito no passado, feita com uma lâmpada que estava muito boa e hoje a lâmpada já está mais fraquinha, a leitura da minha amostra não vai estar na mesma base que a calibração que foi feita. Então, nos equipamentos da RAC, a gente tem orientação de que a calibração seja feita pelo menos a cada 3 meses, para a questão de estar sempre na mesma base, a curva de calibração e a leitura da amostra. É claro que para processos laboratórios, onde eu tenho a certificação da 17025, existe toda uma questão de outras checagens, de frequências de calibração diferentes, mas, de preferência, seguir a orientação do fabricante com relação a isso. O tipo de luz, né, a fonte de luz também pode causar aí desvios na leitura, se a gente não está com a fonte adequada. Se eu estou trabalhando com LED, quando eu poderia estar usando um tungstênio, se eu estou usando tungstênio, quando eu deveria estar usando um laser, tudo isso pode ser um erro potencial ali na minha leitura. E número e ângulo de detectores, né? Então, dependendo do tipo de amostra, a construção do equipamento vai me favorecer para eu ter uma resposta mais precisa. Por exemplo, eu estou lendo água de entrada, uma água que vem com uma turbidez muito alta, principalmente quando chove. Então, eu tenho muita partícula ali. Se eu tenho muita partícula, elas dispersam luz para vários lados, loucamente dispersando luz, porque eu tenho muita partícula dispersando em várias direções. Eu tenho um único detector capturando a 90 graus e o resto? Eu estou enxergando tudo o que está acontecendo? Então, se eu tenho uma instrumentação com detectores adicionais, eu consigo fazer, os equipamentos têm ali modelagem, né, um modelo matemático para considerar todos esses dados e fazer uma medição mais precisa. Aí eu tenho a amostra com pouquíssima partícula, né? Medição ali de range ultra baixo. O único detector a 90 graus, ele vai ser suficiente? Aí eu não teria que considerar, por exemplo, né, o caso do turbidímetro com a tecnologia a laser, 360 graus ali de detecção para potencializar a leitura. Então, isso também interfere, né, no processo ali de erros e minimizar ali essas interferências na nossa leitura. Aqui uma questão de práticas para minimizar esses erros, né? Quando a gente fala de padrão, isso sempre causa um certo conjunto de dúvidas e inquietudes. Então, eu trouxe aqui para essa apresentação sobre os padrões de calibração. Vocês já devem ter notado, né, quem trabalha com instrumentação da RAC, todo o conjunto de padrão da RAC sempre começa com o primeiro ponto 20 NTU. Mas a gente fica incomodado, tipo, como que eu vou usar o 20 se a minha leitura ela é abaixo de 5? Eu reporto 5 na distribuição, eu reporto 0,5 na saída dos filtros. Por que o primeiro ponto ele é de 20? Por conta de erro no preparo dos padrões.
Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de preparar um padrão de turbidez no laboratório de vocês. É extremamente difícil fazer uma homogeneização do padrão, fazer uma diluição adequada do padrão, porque, como eu disse, é uma propriedade física, não é química. Então, diluir um padrão de turbidez, ele não segue as mesmas regras de um padrão de ferro, de um padrão de alumínio. A propriedade física é diferente da propriedade química. Então, fazer soluções diluídas de um padrão de turbidez é extremamente complicado. A própria água de diluição contribui ali, né, tem uma certa turbidez e vai contribuir para a informação. Então, é complicadíssimo. O pessoal que faz validação, né, por conta da 17025 sofre. Não é fácil. Então, quando a RAC vai construir ali seus equipamentos, preparar os seus padrões, se a gente falar de um padrão de 20, o erro estimado lá no preparo, considerando a produção, a fábrica e tudo, é de 0,23. Então, num padrão de 20, um erro de 0,23, ele não vai desviar tanto a minha curva, pensando que o zero sempre é eletrônico. Né? Os equipamentos da RAC, a gente não tem ponto zero, porque não existe zero turbidez, né? Qualquer coisa pode desviar a luz e dar um valor de turbidez, então não existe zero. O zero sempre é eletrônico, para a gente poder formar curva. Então, num ponto de 20, eu tenho um mínimo contribuição de erro ali possível por conta do padrão. Se eu for trabalhar com um padrão de 0,5 como primeiro ponto da curva, eu já tenho uma chance aqui de erro muito grande, né? Um desvio muito grande, e eu posso afetar todas as medições que foram sendo feitas nessa curva. Então, se a gente faz um primeiro ponto em 20, eu garanto aqui não afeta a curiosidade dos resultados nesse valor aqui, nos valores que estão abaixo de 20. Por quê? Como que a gente consegue garantir isso? Porque, por literatura, a gente já conhece que a curva de turbidez ela é linear de 0 a 40. Depois de 40, ela tem um comportamento que não é linear. Por isso que existe muita dificuldade no preparo de curvas de calibração de turbidez. A gente trata como parâmetro colorimétrico, que a gente faz a curva, mas não é. E aí a gente tem realmente dificuldade nos preparos ali da curva de calibração. Mas partindo do princípio que é linear de 0 a 40, eu tenho o zero eletrônico. Eu tenho meu primeiro ponto em 20, eu tenho uma reta, e aí eu tenho precisão nessas medições ali mais baixas. O que eu faço para garantir? Eu checo com outro padrão. Então, sempre vem junto nas caixinhas de calibração, ali dos conjuntos de calibração, um ponto abaixo de 20. Tem o ponto de 10 para a gente fazer a checagem. Ponto de 10 está respondendo de maneira satisfatória, quer dizer que a minha curva de calibração ficou boa, eu aprovo essa calibração. O ponto de 10 está muito longe, eu queria um mais próximo. Eu posso usar um ponto de 5, que é a saída da distribuição, eu posso usar um ponto de 1, NTU, que já vem pronto, né? Algumas soluções, alguns, né, pontos ali para calibração, não preciso preparar. Então, eu uso outros que fazem mais sentido no meu processo, mas eu já tenho ali uma garantia que minha curva está linear de 0 a 40. Qualquer outra construção diferente disso vai estar sofrendo possibilidades de erro relacionado ao preparo dos padrões e à água de diluição. É uma água de diluição muito boa, power, de um equipamento super bom ali de laboratório, geralmente sai com turbidez de 0,04. Se eu pensar num ponto de 0,1, que eu estou preparando ali um padrão de 0,1, 0,04 já é 40% do meu resultado só da água de diluição. Note como é difícil, como é sofrido fazer curvas, preparar padrões e fazer as curvas de calibração com pontos muito baixos. Então, para aqueles que não trabalham com a certificação da 17025, podem trabalhar com os conjuntos de calibração que vêm junto com os equipamentos de maneira muito tranquila, que vão estar bem cobertos em toda a faixa de medição. Aqui a questão das lâmpadas, né? A escolha da lâmpada adequada, ela pode... É só com mais detalhe daquilo que eu comentei antes, né? Pode minimizar erro. Geralmente, as fontes de luz branca são as que vão trabalhar nos modelos EPA ou Standard Method, né? De 400 a 600 nanômetros, a lâmpada de tungstênio. O LED, né? Ou o infravermelho, porque o 860 nanômetros ele já está ali no infravermelho. Por conta dessa área ali, né? De comprimento de onda, essa área de absorção, qualquer coloração da amostra não vai ser absorvida nesse comprimento de onda, então a gente já tem ali a aplicação para amostras que tem alguma presença de coloração, essa cor não vai afetar a medição de turbidez. E o laser,
muito sensível para essas pequenas mudanças na turbidez. Às vezes a minha luz é meio instável, então o próprio movimento, alguma coisa que está acontecendo no caminho entre a fonte de luz e a cubeta, dentro da construção do equipamento mesmo, alguma sujeira, alguma poeira, pode causar um desvio nessa luz e gerar um dado errado mais para frente. O laser, como ele é muito estável, muito sensível a pequenas variações ali de turbidez, a gente vai usar para nessa instrumentação ali dedicada à medição de faixa ultrabaixa. Aqui é a questão dos números de detectores, né? Esse é um esquema de um equipamento de bancada, um TL23, por exemplo, da série, né? Onde eu tenho o detector a 90 graus, que é o mandatório para análise de turbidez. Por isso que a gente não pode fazer turbidez em colorímetros, em espectrofotômetros, porque dentro desse tipo de instrumento, o detector está 180 graus. Então, num colorímetro, num espectro, eu não sigo a normativa, o que pede a normativa. O mandatório de uma normativa de turbidez para efeitos regulatórios é que eu tenha o detector de 90 graus. Então, por isso que é só um turbidímetro que atende esse requisito. O 90 graus é mandatório, o 180 ele é adicional ali para conferir o que sobrou de luz, né, da direção que ele está sendo passado. E os adicionais aqui, o de 135, 45, que é o forward e o backscatter, que são os que ficam em outras posições para capturar, principalmente quando eu tenho turbidez muito elevada, que vai dispersar ali em várias direções e eu consigo compor melhor os resultados. Então, para uma aplicação de turbidez em faixa alta, um equipamento que tem essa construção ótica é mais adequado. Para uma aplicação de faixa mais baixa, a construção a construção ótica ali de um turbidímetro a laser 360, ela é a mais adequada. Então, não é só pensar em preciso de um turbidímetro. Eu tenho que considerar muitos fatores para que, no final das contas, a gente tenha um resultado mais adequado àquilo que a gente precisa. Bom, eu trouxe aqui para refletir, para a gente refletir. Então, como que está, para vocês refletirem sobre os sistemas de vocês, né? No seu sistema operacional, na sua planta, no seu laboratório, no seu tratamento. Como que está o meu monitoramento de turbidez? Eu estou com a tecnologia mais adequada? Estou trabalhando com instrumentação analítica que realmente garante a melhor performance? Eu tenho confiabilidade e precisão dos resultados? Ou é difícil, cada hora dá uma medição? Se eu não muda de pessoa, eu tenho respostas diferentes? Mudei de cubeta, tenho resposta diferente? Tenho dificuldade de confiar no resultado que eu estou gerando? Eu estou atendendo as normativas de referência, estou tranquilo, se me falar que normativa você segue, como é que você reporta, está seguro que está utilizando a melhor normativa de referência para o seu tipo de amostra? O seu sistema de medição de turbidez, ele reduz custos operacionais? Ele contribui ou é só um dado analítico? É só mais um equipamento que vai me dar um dado e vai dificultar a vida da operação? Então, quanto mais em conjunto tudo operar, mais vantajoso, né? Eu estou gerando um dado que realmente vai contribuir com o meu processo operacional. Eu estou atendendo os requisitos regulatórios de maneira satisfatória? Ou está difícil atender portaria, está difícil atingir os valores ali e entregar com confiança, né, o resultado que eu preciso? Bom, então, para resumir todo o conteúdo de hoje, né, o que a gente precisa pensar? Trazendo aqui um olhar de representante RAC aqui, né? Eu posso garantir que a RAC tem tecnologia e metodologia adequada, capaz de atender todos os requisitos aqui que eu comentei, minimizando erros potenciais, com a capacidade de medição de turbidez ali com precisão, com confiança, na ordem de grandeza que é estabelecida, por exemplo, pela portaria 888, seus valores máximos permitidos. Né? Então, a gente tem a certeza de que a gente tem para oferecer para vocês o método mais adequado, né? Para vocês pensarem que a gente tem que trabalhar com o método mais adequado, com a normativa de referência adequada, selecionar equipamento que atenda a técnica indicada, pensar na fonte de luz, pensar no detector, pensar na tecnologia que está ali relacionada com aquele sistema óptico, conhecer os interferentes, os potenciais erros da sua solução ali analítica, né? O que eu tenho na bancada hoje, o que eu tenho de interferência, o que eu tenho de erro, de dificuldade, como que eu posso minimizar isso
eu preciso ter boas práticas para minimizar todos esses erros, porque a análise de turbidez ela é extremamente importante, né? A mensagem daqui que eu trago para vocês é que para a gente ter uma medição de turbidez muito boa, a gente precisa garantir todo esse conjunto aqui de requisitos, e aí sim a gente vai ter uma alta performance na nossa medição. E uma vez que eu tenho alta performance na medição de turbidez, eu posso estar muito tranquilo que qualquer medição, qualquer mudança na minha medição vai ser uma mudança lá na minha amostra. Ninguém mais vai desconfiar que o equipamento está ruim, que não está calibrado, que o operador não está operando de maneira adequada, que a cubeta está ruim e tudo mais. Não. Se eu garantir tudo isso e controlar meu processo muito bem, eu vou ser um operador de alta performance, eu vou ter a minha medição de turbidez operando na sua melhor capacidade e qualquer variação no resultado vai ser uma variação lá na minha amostra e não mais no meu sistema analítico. E como mensagem final, eu trago aqui uma frase da Kit Hack, né, das fundadoras da Hack, dona Kit e seu Clifford, que nosso futuro depende da água que nós protegemos hoje. Então, tudo isso, tudo que a gente traz aqui de solução, de informação para vocês, é que vocês consigam ter melhor performance nos seus processos, garantir atendimento regulatório, garantir segurança da água, garantir uma água de qualidade para a população, garantir eficiência operacional para a empresa de vocês e garantir que a gente esteja protegendo o nosso recurso, né, nosso bem mais precioso. A gente vai abrir um espaço para perguntas aqui, né? A Simone vai ler se tem perguntas no chat, mas eu já deixo aqui um contato para vocês. E no final da nossa sessão, a gente vai ter uma pesquisa, né, que eu peço que vocês respondam essa pesquisa, que vai falar sobre o conteúdo do webinar, se vocês gostaram, se tem alguma sugestão de tema para os próximos eventos. Por favor, respondam a pesquisa, que é importante para a gente melhorar aqui a nossa interação com vocês. Então, Mônica, temos sim algumas perguntas, tá? Eu vou começar a fazer aqui as perguntas. É o Gabriel, da Sabesp, ele pergunta: gostaria de saber se vocês irão comentar sobre o CIP10, CIP para o TU 5200. Uhum. O CIP, ele é um sistema de fluxo, né, de um acessório para injeção em fluxo, para leitura em fluxo. Assim como para os espectros, né, a gente tem esse tipo de acessório, onde a gente coloca a amostra entrando em fluxo nos nossos sistemas. Os turbidímetros TL, por exemplo, a gente tem um aparelhinho ali, uma cubeta de fluxo, um sistema de fluxo específico para eles. No TU-52, a gente não precisa ter um CIP separado, porque o próprio o conjunto desenvolvido ali para o TU, ele vai funcionar como uma célula de fluxo. Deixa eu só retornar um slide aqui que vai mostrar o equipamento de processo. Aqui mesmo. Eu tenho o equipamento de laboratório com essa tampa redondinha. O meu equipamento de processo, ele tem um formato, também a tampa redondinha, mas ele tem ali as mangueirinhas, a entrada e a saída. A cubeta que está dentro dos dois equipamentos é a mesma. Só que no sistema de processo, como é um sistema online, né, a amostra está entrando, sendo medida ali e saindo. Isso é um sistema de fluxo, que é a função do CIP, né, ou CIPER, da célula de fluxo. Então, eu posso utilizar a mesma tampa, esse mesmo acessório do equipamento de processo e levar para o laboratório, se eu quiser colocar uma medição em fluxo lá no laboratório. Muitos laboratórios de ETA têm as amostras chegando lá no laboratório, né? Tem umas torneiras, tem uns pontos de coleta lá, uma pia grande. Essas amostras acabam chegando lá, e aí as coletas são feitas ali dentro mesmo, né? Não precisa ir para campo. Se eu quiser colocar um sistema de fluxo, por exemplo, ligado no TU, só fazer essa conexão, colocar essa tampa do equipamento de processo no equipamento de laboratório, fazer a conexão, né, das mangueirinhas ali para a amostra entrar e sair, colocar o equipamento de laboratório no modo de medição contínua, que ele vai funcionar como um equipamento online, entre aspas, e vai ter essa célula de fluxo funcionando ali. Não é muito comum, porque quem mede em processo, em online, fica com o instrumento online, quem mede no laboratório é só mais essa demanda de cheque de dados, né, para poder reportar,
mas como o sistema todo do TU ele já está feito para medição em faixa baixa, geralmente a gente usa a célula de fluxo para minimizar a movimentação de bolha na amostra, né, para estabilizar um pouco mais o movimento da amostra. Isso pode ser usado só como uma questão assim, tipo, eu vou melhorar um pouco a minha técnica. Não que seja fundamental para eu ter a medição em faixa baixa. Ela melhora a questão de eu não preciso mais mexer com a cubeta nem com a minha amostra. É um fator a menos para eu manipular e, consequentemente, uma fonte de erro a menos ali para o meu processo. Mas não é um SIP como a gente está acostumado de colorimetria. A própria tampa funciona como um SAP. A próxima pergunta, Mônica, é do Wagner Rangel. Ele pergunta qual a diferença de NTU e FNU? NTU é a unidade nefelométrica de turbidez. É a unidade de medida que a gente reporta quando segue as normativas EPA 180.1 ou Standard Methods. Então, como eu comentei, existem várias formas de medir turbidez, né, em termos de tecnologia, de normativa. Cada normativa vai dizer como tem que ser a construção do equipamento, como que é a calibração, como que é a cubeta, como que é a leitura e como que é o dado que está sendo gerado. Então, nos EPA 180.1, Standard Methods, no final de tudo, a unidade reportada é NTU, Unidade Nefelométrica de Turbidez. O FNU é uma outra unidade de medida que vai sair lá da ISO, né, da 7027. Eles decidiram que a unidade de medida daquela normativa é FNU. Unidade nefelométrica de formazina, por exemplo. Não tem... cada um especificou ali como quer medir. Não tem uma correlação, tipo, pensando assim, as duas, como que eu tenho um fator de conversão? Eu não preciso converter. Um NTU é a mesma coisa que um FNU, na grande maioria das vezes, mas por quê? Eu estou usando a técnica específica de cada um. Eu não preciso converter de um para outro, porque não faz sentido converter, porque a conversão, eu não vou estar atendendo aquela técnica só porque eu converti o dado. Para ser, de fato, uma unidade FNU, eu vou precisar cumprir todos os requisitos ali da instrumentação. Então, não precisa de conversão numérica, mas a gente sabe que elas são unidades equivalentes. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho que atender o meu limite de 0,5 unidades de turbidez. Se eu estou reportando como utilizando um equipamento que está atendendo a normativa ISO, a minha unidade reportada é FNU. É claro que o equipamento ele consegue, eu não quero que me mostre na tela FNU, eu quero mostrar NTU. Tudo bem, eu consigo mudar a unidade de medida, mas não é uma questão de conversão. Se eu fizer num colorímetro, é FAU, unidade de formazina atenuada. Se eu usar uma técnica muito antiga de Jackson Candle, é JTU, unidade de Jackson de turbidez. Então, cada técnica, né, cada normativa tem a sua unidade de medida. São equivalentes, se pensarmos em termos de o que um dado está querendo dizer frente a outro. O NTU é a mesma coisa que um FNU, eles só foram lidos em instrumentos diferentes, ali, específicos para cada normativa. Wagner pergunta ainda, posso limpar a cubeta com cloro? A cubeta, a gente vai limpar ela quando a gente perceber que ela está muito escurecida, com resíduo de particulado. Porque a gente sabe assim, que a rotina do laboratório ela é bem corrida, e a gente precisa ler a cada 2 horas, muitos pontos. Então, o que os clientes fazem? Enche a amostra, lê, joga a amostra fora, coloca outra amostra, dá uma limpadinha, joga fora, e assim sucessivamente, infinitamente. Com o passar do tempo, a cubeta vai ficando escurecida. O cloro, não exatamente o cloro, a gente pode usar, por exemplo, um ácido clorídrico, né, a solução já controlada, né, uma solução já preparada para isso. A gente pode preparar uma solução de ácido clorídrico 1:1, por exemplo, ou uma concentração mais fraquinha, se for o caso, preencher essa cubeta, tampar, deixar guardadinha ali da noite para o dia. Não mergulhar, porque quando a gente mergulha, qualquer solução química vai tirar a marcação da pintura ali que as cubetas têm. No TU pode danificar o rótulo,
nas cubetas dos outros equipamentos, ela remove a marcação de nível de amostra e o triangulinho que marca, né, a posição da cubeta no equipamento. Então, não o cloro em si, cloro de caseiro, mas um ácido clorídrico a gente pode usar para tentar limpar por dentro alguma sujidade um pouco mais pesada ou amostra, tentar recuperar uma cubeta que já está mais escurecida. Fez esse procedimento e a cubeta não limpou, é hora de substituir a cubeta mesmo. Não tem como salvar. A gente tem outra pergunta do Gabriel, da Sabesp. Ele fala assim, existe esse sistema tipo CIP10 para o DR6000 com cubetas de 50 milímetros? Existe a cubeta as cubetas em si, elas são... A gente tem no mercado vários fornecedores de cubetas de fluxo. Né? O que eu preciso que a cubeta tenha? As entradas, a tampinha com a entrada e a saída. Então, o DR6000, ele tem o sistema de fluxo, né? Tem o Cyper dele. Então, o que compõe? Compõe a bomba peristáltica, as mangueirinhas, a tampa para ajustar, né? Para que a gente consiga colocar essa cubeta dentro do compartimento e fechar toda a parte ali do compartimento de cubetas. Existe esse sistema de Cyper. E a cubeta, a gente pode ir usando cubetas que tenham disponíveis, né? A RAC tem alguns tamanhos, outras marcas têm outros tamanhos de cubeta de 50 milímetros. Eu não me recordo se isso está no portfólio da RAC, eu sei que tem outros tamanhos menores, mas se tiver no mercado uma cubeta de fluxo que tenha entrada e saída, como 50 milímetros é um tamanho compatível ali com o compartimento de cubetas, a gente instala o sistema de Cyper, ele vai fazer a entrada e saída desse fluxo de amostra ali dentro dessa cubeta. É possível adaptar sim. E aí o Gabriel, ele comenta aqui, esqueci de avisar que somos um laboratório de qualidade, então a ideia de processo é diferente, me desculpe. Uhum. Ele colocou aqui. Sim. O Odair Paulino, ele pergunta, esse equipamento TU 5200 é ideal para análise de campo? Não, é um equipamento de bancada. Né? Ele vai ficar dentro do laboratório, porque ele precisa ser ligado na tomada para a gente poder trabalhar. Campo, a gente tem a ideia de um instrumento portátil, onde a gente coloca numa maletinha, leva para campo, para que tenha ali uma construção de proteção, né, contra o ambiente, água, gotículas, poeira e tudo mais. Então, quando a RAC ela constrói um instrumento, ela desenvolve, ela sempre tem bem definido o que sai para campo e o que fica no laboratório. É claro que se for, por exemplo, uma situação onde eu preciso transportar esse equipamento, porque eu vou fazer a leitura em vários lugares diferentes, eu vou comprar um e vou rodar as minhas plantas. E lá eu tenho uma estrutura de mesa, de apoio, uma fonte, uma tomada. Você pode colocar esse equipamento numa maletinha, numa mala, né, maior, acomodar ele, acomodar os padrões, as cubetas, né, tudo que for necessário ali para análise, e levar para esse outro lugar para fazer os testes. Ele não foi desenvolvido para campo, mas ele pode ser transportado, não é equipamento. Eu preciso que ele fique na bancada e não saia de lá nunca mais. Não, porque a gente leva os equipamentos para fazer demonstração, a gente coloca na mala de viagem, leva ele para campo, faz o teste, né? Faz o teste nos clientes e volta para o laboratório. É claro que quanto mais imóvel ele ficar na bancada, dentro de ambientes controlados, né? Do ambiente estável, melhor para a instrumentação de uma maneira geral. Né? Então, assim, respondendo a pergunta, ele não é um instrumento de campo, mas se houver necessidade de transportá-lo para fazer leituras em algum outro ponto, você pode, desde que tenha, né, o ponto de energia, você pode colocar numa malinha e levar. E o Gabriel, ele faz mais uma pergunta aqui, ele fala, sobre a limpeza da cubeta, podemos utilizar uma solução 1:10 de HCl para a limpeza? Deixar submersa? O 1:10, ok, né? Ele está bem diluído. Geralmente a gente fala de 1:1, que é mais concentrada. 1:10 já está mais diluidinho, tudo bem. E como eu comentei, deixar mergulhado vai remover a pintura externa. Então aí vai perder toda a marcação da cubeta, de volume, né? No caso dos turbidímetros mais tradicionais, né? 200Q, TLs, 200N, AN, ele vai ficar com a marca... As marcas, né, da cubeta que a gente tem aquela pintura branca, ela sai, se a gente deixa mergulhado no ácido clorídrico. Então, aí é difícil
prejudica um pouco a operação. Você não sabe até que volume encher, não sabe a posição que vai colocar ali no equipamento, perde a referência de marcação. Então, por isso que a gente fala para preenche a cubeta, pode ser até a tampa, fecha, deixa lá dormindo de um dia para o outro, no outro dia esvazia e limpa. Porque dentro da cubeta é o ambiente onde a gente não consegue alcançar. Por fora, a gente consegue passar um detergente, dar uma limpada melhor, né? E cuidando da parte externa, a gente consegue no dia a dia. A parte interna que não, que fica mais difícil. Então, por isso que esse procedimento de fazer a limpeza do ácido clorídrico, ele é mais para limpar internamente do que a parte externa, não precisa ficar mergulhado. Nem é recomendado que mergulhe, de fato. É isso, Mônica. Encerramos as perguntas. Eu só queria lembrar, né, para vocês que vocês vão receber, né, um e-mail com a gravação desse webinar, tá? E obrigada, Mônica, pela Obrigada a todo condução mundo que aí do participou. webinar. E aqui estão os contatos. Não esqueça de responder a pesquisa. E qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram ser atendidos ou enviar para a gente algum questionamento, algum tema relacionado à instrumentação analítica, ao monitoramento de turbidez ou outros parâmetros, podem entrar em contato com a gente. E a gente se vê em um próximo evento. Boa tarde aí a todos.